Mãe, posso ir à escola hoje? O que é massacre? Por que não tem aula hoje? Questões que foram feitas dos filhos para as mães e que acende o alerta e que por isso está sendo trazido no segundo episódio de Mães de Jundiaí. Sejam todos muito bem-vindos, porque o tema de hoje é bastante sério, né, Lívia? Muito sério, muito. E foi muito falado, né? Mas Isso, sim, a gente conversou muito sobre isso. Foi até sugerido e por isso a gente está trazendo aqui 2 especialistas no assunto, cada um nas suas áreas, obviamente. Rafael Aquiles Monteiro, que é formado em graduação em psicologia, licenciado em sociologia. Muito obrigada por você ter vindo falar desse assunto tão importante. E também o delegado de polícia e vereador, Dr. Paulo Sérgio Martins, já conhecido aqui do Novo Dia, que está estreando nesse podcast Mães de Jundiaí. Muito obrigada. Eu queria muito agradecer, porque, assim, é realmente um dos temas que a gente mais entrou em pânico como mãe. Eu, como mãe, líder do Mães de Jundiaí, então eu fiquei no meio do fogo cruzado. Eu ouvi mães de todos os tipos, de todos os pensamentos, de todas as ideologias, e aí a gente viaja, né? Só que eu sou mãe também, né? Então, eu tenho o meu posicionamento como mãe, que eu sei que é bom para minha filha. Mas a gente sabe o quanto que isso foi puxado. Foram os posts que a gente teve mais engajamento dentro do Mães de Jundiaí. Então, é um tema que a gente precisa falar. Por quê? Porque ele não para quando todo mundo para de falar. É um assunto que a gente tem que estar sempre recorrendo. E quando a gente conversou, nós duas, sobre esse episódio, eu falei, é importante a gente falar com o Dr. Paulo, e é importante que eu já conversei com o Dr. Paulo, a gente só tinha conversado via Instagram, mas a gente falou muito da importância, por isso que eu achei muito, muito importante a gente trazer o Rafael aqui, porque a saúde mental dessas crianças, das famílias, né, dos profissionais de educação, a gente precisa cuidar e precisa ser um negócio para sempre, não um negócio pontual porque aconteceu e não vai mais acontecer, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês aí também. Rafael, aliás, eu queria começar contigo perguntando exatamente sobre essa questão da saúde mental, né? Porque muito se fala, a gente procura tentar entender o que é que está acontecendo com as crianças e com os adolescentes. E nesse sentido, a gente quer procurar explicação. Tudo começa na saúde mental? Bom, primeiramente, uma boa tarde, né, a todos vocês presentes, né, a todos que estão em casa nos assistindo. E, primeiramente, é uma alegria estar aqui, podendo compartilhar um pouco sobre essas questões que estão acontecendo atualmente no nosso país. E já falando sobre a sua pergunta, sim, tudo começa através da saúde mental, né? As pessoas, hoje em dia, têm de uma maneira positiva, se despertado a buscar mais meios para poder manter um equilíbrio dentro do campo da saúde mental. E isso é muito positivo. E também, claro, apesar de todas essas questões que tenham acontecido, né, que são ainda muito recentes, mas a gente sabe também que não é de hoje que isso acontece, nós entendemos também que está, sim, de alguma maneira ocorrendo medidas, né, para que a qualidade de vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes possam ser melhor dentro do ambiente escolar, junto com o corpo docente. E, claro, é fundamental que nós coloquemos em pauta isso, né, constantemente. Não só quando essas coisas acontecem, mas de uma forma mesmo contínua. Porque nós precisamos sim falar sobre saúde mental, é cada vez mais necessário nós tocarmos sobre o assunto. E ainda mais que a gente vem de uma pandemia com crianças em aula remota, muitas crianças saindo da escola em período de alfabetização, enfim. Então a gente já vem de um processo muito pesado, né? E eu percebi que muitas mães estão preocupadas realmente com a segurança.
o que as escolas podem fazer, o que as escolas têm que fazer, e eu acho que temos que pontuar o que é realmente válido, o que é realmente a gente precisa fazer dentro da escola, nós como pais. O que você entendeu de todo esse processo, doutor? Lívia, a gente viu um monte de pedido, guarda armada, monitoramento, a polícia na porta, detetor de metal. Eu acho que é isso que nem você falou. O problema é a saúde mental. A segurança acontece quando as pessoas têm problema e extravasam uma insanidade mental. Eu acho que algumas coisas são preocupantes. Uma guarda armada na escola, acho perigoso. O detector de metal, você vai acabar com a fila da escola, né? Eu acho que o monitoramento, tanto interno quanto externo, ele é essencial. E uma ronda, né? Nós temos aqui, você acha que é de fora, nós temos a Ronda Maria da Penha e temos a Ronda Escolar também, que nós centramos na proteção das escolas, né? Nós não temos que pensar só nas crianças e nos pais, temos os profissionais da educação. São coisas que acontecem dia a dia, mas que agora deu um up, deu um boom, e agora assustou. Então, que nem você falou, não adianta ser pontual. Isso já era para ser tratado desde lá de trás, chegamos nesse ponto culminante e a coisa tem que continuar. Então, a segurança, ela vai só contrabalançar um pouco essa insanidade mental e dar essa sensação de segurança. Mas eu, particularmente, como delegado, sou contra a guarda armada nas escolas, se bem que isso quem decide é a escola, e contra o detector de metais por ser improdutivo, né? A criança vai lá com uma tesourinha para fazer uma brincadeira, né? Uma aula de arte, e vai atrapalhar tudo. Agora, como é que ficam os pais nessa situação, né? Porque você inibe, de que maneira você, dependendo da forma como você coloca as coisas para a criança, você vai causar pânico, né? Então, como que você trata essa questão com as crianças? Eu até abri esse episódio com algumas frases que, se você for parar, assusta até a nós, né? Imagine uma criança. Como tratar esse tema dentro de casa para que essa criança vá tranquilamente à escola? Eu acho, falando na parte jurídica e policial, e aí vou entrar na sua parte, os pais têm que se orientar com um profissional psicólogo, com um profissional policial, para não sair cada um falando uma coisa. Nós tivemos um caso aqui que a avó falou para a criança se defender e deu 2 facas para a criança, sabe? Eu não sei se você teve ciência disso daí. Então a pessoa tem que estar preparada, mas procurar o profissional correto da saúde mental, o profissional correto da segurança, para orientar, e não simplesmente falar, senão vira um bumba meu boi, né? Cada um fala um negócio, a criança não sabe o que houve, porque a mãe de uma falou uma coisa, a avó falou outra. Procura uma orientação profissional, tanto de saúde mental como psicólogo, como no profissional de segurança. E você acha o quê? Porque eu acho que, Rafael, é mais ainda, né? Porque a gente trabalha a cabeça, né, da criança. E aí, como é que faz? Sim, com relação a essa questão, como já foi bem dito aqui também pelo delegado, é necessário, sim, essa união, essa forma de trabalho de uma maneira mais conjunta mesmo. Não dá para a gente poder falar com relação à segurança ou à questão da própria criança ou adolescente dentro do ambiente escolar, a segurança dela, somente colocando como se fosse toda a responsabilidade num ponto só, né? Ou é só questão da escola, ou é só questão dos pais. Não, é necessário, na verdade, existir uma preocupação onde, por exemplo, a Secretaria da Educação, ela esteja coligada com a Secretaria da Segurança, né? Para a gente poder tornar todo esse ambiente um pouco mais fácil, até mesmo para monitoramento. Formar uma rede, né? Exatamente. É necessário uma rede aí. Então, quando a gente está falando a respeito da segurança nas escolas, nós estamos falando de algo que vai muito além só do processo educativo. Tá? Quando nós vemos essa realidade que aconteceu e faz pouco tempo ainda, quem é o culpado? Não dá para culpar uma pessoa só.
É toda uma questão. Tem a questão familiar? Tem. É claro que a gente não pode adentrar dentro da casa, da família e falar você vai fazer assim, assim, assim com os seus filhos, porque é uma sociedade privada. Então não tem como a gente orientar dessa maneira, mas tem como a gente focar, por exemplo, dentro da escola e entender como é que está acontecendo tudo ali dentro. Porque o professor, a coordenação, toda a gestão, eles estão em constante contato com aquele jovem, com aquele aluno ou aluna. Então, ninguém melhor do que eles para saber o que é que está acontecendo. Nós sabemos que de décadas para cá, né, houve aí todo um processo de sucateamento da educação no Brasil, né? Eu trabalhei dentro da escola do Estado por 9 anos consecutivos como professor de Sociologia e Filosofia. Então, ninguém melhor para dizer melhor como é que está a situação, né? Mas houve esse sucateamento e agora que meio que a bomba estourou, né? E até então não se dava muito ouvidos para a situação da saúde mental e qualidade de vida da criança e do adolescente, agora nós já estamos começando a ter um novo olhar sobre esse processo de mudança ali dentro da questão. É importante sim a segurança, tá? Com relação a essa questão, igual o delegado pontuou a respeito de objetos metálicos, realmente não vai fazer muito efeito, né? Porque, na verdade, o ambiente escolar ele precisa ser um lugar que a criança goste, que ela se sinta bem, que ela se sinta acolhida e que, ao mesmo tempo, ela consiga oferecer para todo o corpo docente aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando, aquilo que ela quer fazer, né? Quantas vezes eu percebi dentro da sala de aula alunos e alunas que são fechados, que não se relacionam, que sofrem bullying, né? Aí entra muito uma pergunta que eu tô aqui segurando na mão para fazer. Dentro da escola, o que precisa ter? Precisa ter um psicólogo, precisa ter uma ação efetiva, precisa ter uma aula sobre saúde mental. O que você acha que falta nas escolas para as crianças poderem ter isso e os profissionais também? São várias questões e que, como eu disse anteriormente, não cabe somente à escola em si. É necessário, sim, programas, tá? Isso tem que vir do governo federal, do governo estadual e do próprio município, né? Para que as escolas elas possam aí aprimorar e entender como é que elas vão poder trabalhar de uma maneira mais assertiva com todos esses alunos e alunas, tá? Algo muito positivo que tem ocorrido nesses últimos tempos, inclusive eu parei de dar aula vai fazer 1 ano agora, tá? Que eu só estou mesmo agindo dentro do campo clínico. Mas é notório que já começou, de certa forma, uma inserção dos psicólogos dentro das escolas, tá? Houve-se muita resistência de início, mas agora está sendo mais aceito, inclusive nesse último ano que eu fiquei como professor, né? Já estava surgindo alguns psicólogos ali dentro para fazer alguns trabalhos com os alunos, até mesmo com os professores no período da TPC, né? Que é o momento em que os professores se reúnem para falar sobre as questões que estão acontecendo, para reelaborar trabalhos, atividades dentro da sala de aula e fora dela também. Então, isso está sendo muito positivo, tá? Estamos engatinhando, ainda falta muito que a gente poder evoluir nesse sentido, mas está surgindo algumas coisas, tá? Como eu disse, é necessário sim esses programas, tá? Que vão além da escola, que são programas que precisam vir do próprio governo federal, estadual e municipal para que as escolas possam aí favorecer melhor os alunos, fazer com que eles se sintam bem, mais acolhidos e não tão excluídos,
né? Igual no caso, mais uma vez, dessa última situação do garoto lá, né? Que ocorreu lá a morte da professora. Uhum. Ele já tinha um quadro complicadíssimo na escola anterior. Então, ele foi expulso daquela escola, né? Houve um boletim de ocorrência, né? E o que a escola que recebeu o aluno fez? Nada. Porque é muito isso ainda que as escolas fazem. Elas não se importam. Ao invés delas acolher o problema e resolver, não. Ela apenas joga o problema tá dando muito problema aqui, tchau. Vai jogando pro outro. Joga a bomba para outra escola e ela se vire lá. Sim. Então, isso é um problema que nós precisamos parar, observar. Tá, por que ele está agindo dessa forma? Por que ele recebeu um boletim de ocorrência? O que essas redes sociais hoje estão favorecendo para os nossos alunos, para as nossas crianças? Então, é necessário também essa conversa com a família, entender por que o aluno tem esse determinado comportamento. Os alunos, por experiência própria, tá? Como professor também, os alunos que mais tinham problema em sala de aula de comportamento eram os que mais tinham problemas em casa. É uma extensão, né? Exatamente. Uma extensão. A própria violência, né? Doméstica. Causa, né? Doutor, por falar em programas e projetos, o senhor tem aí alguns que já estão ou vão ser implantados aí nas escolas? Não, a gente já protocolou o projeto de lei, então vai passar pelas comissões, né, de segurança, de comissão jurídica, de assuntos jurídicos, e vou entrar um pouquinho na seara dele. A polícia, ela é sempre chamada, em último caso, achando que vai resolver tudo. Não é, que nem você falou, a coisa já vem de dentro, né? Eu acho que é um aluno, às vezes, com problema, que tem que ser comunicado à família, a família tomar alguma providência, às vezes a própria família é problemática, né? Tem que sentir... Eu tenho uma filha professora, tá? Então eu falo para ela, aconteceu alguma coisa, põe no papel, comunica a supervisão. A supervisão chama o pai, vê o que está acontecendo naquela casa. Se deu problema, chama o conselho tutelar. Nós temos um conselho tutelar muito forte aqui, tá? Muito atuante. Chama o conselho tutelar, vê o que está fazendo. Porque aquela criança, aquele adolescente, não é o primeiro sinal de violência que ele apresenta. Aquilo é o start, é o estupim. Ele já veio com uma agressividade com o animal, já veio com agressividade em casa, já veio com agressividade com outro aluno. Então, quando chega lá no final, ele explode. Então tem que saber também quem ali tem sinais de violência e comunicar à família, ver essa família através do conselho tutelar, fazer toda essa rede para ver como é que está a situação daquela criança naquela casa, se não está sofrendo abuso, tanto físico como sexual, tá? Isso é muito forte a gente falar, mas é a realidade. Os professores notarem quem sofre bullying, porque o sofredor do bullying, você sabe, ele vai ter uma forma de se extravasar e agredir porque está sendo agredido. Eu acho que tem que ser falado muito em sala de aula sobre bullying e assédio. Eu vou até aqui falar que a gente está à disposição de vocês, das escolas, para falar sobre isso gratuitamente, porque a gente está preocupado com isso. Enquanto a gente não trombar o problema, a gente não adianta chamar a polícia para resolver. A gente chega na última hora. Falei de guarda armada, todo mundo vai falar, pô, mas dá segurança. Quem é aquele profissional? A criança vem no cara armado. Como é que está a saúde mental daquele profissional? Nós que somos policiais treinados para isso, às vezes a gente dá uma patinada, né? Faz uma terapia para se cuidar. Então, cobra-se muito no final da polícia uma coisa que é muito anterior a isso daí. E o que você falou é muito pertinente. O governo federal, estadual e municipal tem que pôr um psicólogo na escola, não só para avaliar as crianças, mas para avaliar a atitude dos pais perante aquela criança e ajudar os profissionais da educação. Para saber o que está acontecendo. Toda essa rede tem que ser formada. Para não chegar e falar, liga para o delegado, chama uma viatura da PM. Não é isso, daí é o ponto final. Geralmente no grupo surgem questões, né, relacionadas, até porque esse é um problema frequente e atual. Quais são, Lívia, as principais questões que acredito as mães devam ter? Olha, nessa questão principal de segurança, eu ouvi de um tudo.
eu ouvi de opinião de tudo quanto é jeito. Obviamente, a gente vai filtrando, né, o que é melhor para mim como mãe, mas eu também tenho que lidar com as questões, porque eu tenho uma comunidade enorme, né? Então a gente precisa lidar. Eu percebi as mães muito apavoradas. O que mais me preocupou é o terror, o temor com fake news. Isso me chocou. Eu, né, como jornalista, então eu falo, gente, eu vou apurar, não vamos divulgar, não vamos compartilhar esse tipo de informação, porque, na verdade, as questões da ameaça que ia rolar, que ia acontecer em abril... No dia 20, né? No dia 20 de abril, começou aqui em Jundiaí no meu grupo. E eu assustei, porque quando eu vi, eu falei, gente, não é para compartilhar. E comecei a apagar, a cortar. E falei, gente, a gente não vai compartilhar. Olha em quantas somos. Olha onde que isso pode chegar. E a gente ramificação também, né? Total. E aí eu falei assim, a gente não sabe se é verdade. E eu, como jornalista e como líder dessa comunidade, eu vou apurar. Então ninguém vai postar nada. E aí eu fui fazendo uma sequência de ninguém vai postar nada sobre ameaças, sendo falsas ou não, sobre notícias, porque eu falei assim, a gente vai apavorando. Quanto mais informação disseminar, mais a nossa saúde mental vai ficar abalada, porque a gente vai ficar cada vez com mais medo. Aí a minha proposta foi essa. Vamos falar o que a gente pode fazer? Ao contrário. Vamos falar o que a gente pode fazer? Porque assim, o que foi feito, não tem como voltar atrás. O que a gente pode fazer para não acontecer mais? Cuidar dessas crianças. Tá sofrendo bullying na escola? Vamos conversar. A escola não tá dando atenção? Procura outra. Né? Não, porque assim, tem escola que não sabe lidar com bullying. E eu já tive esse tipo de feedback. A escola não sabe lidar com bullying. Cyberbullying acha que não é responsabilidade. E tudo envolve toda essa rede. Segurança, saúde, escola, educação, família, entendeu? Exato. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, nós teremos um episódio só para falar sobre bullying, né? A gente já combinou. Sim. Eu quero aproveitar que temos 2 especialistas aqui para falar então sobre essa questão de fake news, né? É muito sério. Nós estamos falando da questão das crianças, existe até um projeto de lei sendo votado, né? Sim. A princípio que começou com essas questões da falta de segurança nas escolas, como combater, né, em termos psicológicos, porque tem aqueles pais que acham que se ficar controlando vai resolver. Por outro lado, tem aquela família que acha que se ficar controlando demais também não ajuda. E em termos de segurança, é possível? Como é que tem chegado essas questões? É crime? Queria ouvir de vocês, afinal de contas, como é que está a situação com relação a isso. Pode. Por enquanto, ele é um crime. Se for uma fake news que ofenda a dignidade da pessoa, pode ser um crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, uma denunciação caluniosa. Existem vários crimes, mas não existe um crime específico de fake news. Eu, particularmente, sou a favor desse projeto, porque eu acho que a pessoa tem que se expor. Se você quer fazer qualquer coisa, assina embaixo. Ela tem que responsabilizar. Porque hoje está todo mundo se escondendo. Né? E aí é fácil, então, né? Com a vinda dessa lei que está tendo muito, não vamos votar, tem que votar, porque vai dar mais respaldo para a polícia isso daí. Você falou das mães também, talvez você concorde, elas estão muito, às vezes, querendo controlar. Você não precisa controlar as redes da criança, você tem que supervisionar. Conversar, se tiver alguma coisa errada, conversar sobre isso daí. Eu acho que a pena das fake news, porque é uma coisa que bombou demais e assustou. Eu perguntei para uma pessoa, por que dia 20? Vieram várias respostas. Era o dia do nascimento do Hitler, porque não sei o que lá, a guerra da Ucrânia, um monte de coisa. Dia 20 por quê? Então, às vezes, nós tivemos outras situações, na época dos ataques aos policiais, que é dia dos pais nós vamos atacar, dia das mães nós vamos atacar. E eu acho que muitas dessas fake news, posso estar até errado, mas é muito de adolescente para não ter aula também. Eu acho que foi uma forma de estagnar. Aí você não tem uma legislação específica das fake news, e eu acho que deve ter, com a quebra de sigilo telemático, você chegar na pessoa
que fez a fake e puni-lo. Mas a punição hoje de 1 a 3 anos é pouco. Eu acho pouco para quem cria um terremoto de sanidade mental. Porque isso vai ser... A gente começou a conversar por isso. Vai acumulando, as pessoas vão ficar tensas, vão achando que vai acontecer. Eu falava, gente... Vamos ficar de olho no dia 20, mas não dá para segurar todas as crianças, porque daqui a pouco o cara vai falar que vai ser dia 25, daqui a pouco vai ser dia 32, daqui a pouco vai ser dia 15 de novembro, entendeu? Então tem que ter uma penalidade, senão a polícia não tem o que fazer. E o monitoramento das fake news, supervisionar seu filho. Eu vi muitas mães falando, caindo a ficha. Puxa vida, eu devo de ficar mais de olho no meu filho, porque eu percebo que ele fica na deepfake até 2, 3 horas da manhã. Como é que uma mãe deixa assim? Aí ele não tem ido à escola, tem criado um absenteísmo grande dele não ir porque ele fica de madrugada. Eu tenho um projeto de lei meu que já está tramitando, e eu acho que vai passar, das escolas obrigatoriamente informarem os pais e o conselho tutelar sobre a ausência da pessoa. Na minha época, eu sou bem antigo, carimbava a caderneta. Hoje os pais não sabem. Tem que ter a obrigatoriedade disso para saber onde a criança está. Não é uma coisa, vamos fechar ela. Não. Mas onde que ela está? Será que ela foi na aula? Está gazeteando, que nem se falava, está matando aula? Isso é uma coisa que a gente quer. Eu acho que o melhor, a princípio, seria um botão de pânico, tá? E um monitoramento interno e externo e preparar os professores para falar sobre, como você falou, como é que está a criança naquela escola. Não é de repente que ela vai fazer a coisa. Ela vem com uma sequência. Mas se ninguém falar, não interrompe a sequência, a coisa vai acontecer. Aí cobra a polícia, faz uma pressão na gente que não é tão simples assim. Desculpa eu estender. Sem problemas, é importante mesmo isso, né? E aí, Rafael? Bom, eu concordo plenamente com tudo que está sendo abordado. Eu acredito que essa questão do acompanhamento dos pais é fundamental. E, claro, entender, observar se está acontecendo algum comportamento estranho, né? Às vezes surge alguma fala, às vezes surge alguma foto no Twitter, no Instagram, no próprio Facebook do aluno, da aluna. Aí os próprios alunos ali já se movimentam, os professores ficam sabendo, né? Durante esses 9 anos que eu fiquei dando aula, todo intervalo, né, nós ficamos, né, na sala dos professores. Os professores estão falando de quem? Dos alunos. Sim. Então a gente está falando, o aluno ciclano, o aluno fulano falou isso, fez aquilo, tá acontecendo tal coisa. Então todo mundo está antenado ali. Os diretores, o próprio diretor, diretora estão antenados. Só que o que eu percebo é que existe sim ainda como se fosse, eu não posso dizer que é um desleixo, mas o problema não é meu, sabe? Vamos deixar isso daí porque é muito trabalho, então não sei se vai dar certo. Ele sempre foi assim mesmo. Contando rapidamente um caso, posso? Deve. Por favor. Teve uma escola que eu dei aula há uns quase 3 anos atrás. Ela é uma das melhores escolas da cidade, a nível estadual. E um dia eu estava lá conversando com os alunos e tudo mais, era um momento mais aberto, estava tendo atividades extracurriculares, né? Então estava tendo atividades fora da sala. E nisso chegou um aluno de uma outra sala que eu nem dava aula. Só que eles sabem, né? O professor é psicólogo, o professor, né? Ele vai me entender. Então, eles já vêm mesmo para querer desabafar e tudo mais, muito comum, né? E ele chegou para mim falando já que estava desanimado com a vida, um quadro de depressão terrível. E eu, né, como um profissional da área, eu não ia dizer, não quero falar com você, eu faço o quê? Eu acolho e fico ouvindo, né? Então, me fale, né, o que está acontecendo. E ele começou a falar que tava tudo dando errado na vida dele, e que o ano que vem ele iria fazer 18 anos e ele ia encerrar esse ciclo da vida dele. E eu falei assim, tá, mas e aí? Por que você pensa assim? O que está acontecendo? Ele começou a falar da história da família dele, que a mãe abandonou, o pai nunca existiu,
tava morando com a irmã, só que ele tava se sentindo um estorvo na casa dela. Aí ele abriu a mochila, mostrou pra mim todas as medicações, faixa preta que ele tava tomando. E ele falou que pra ajudar, pra ser a cereja do bolo, ele tomou um pé da namorada. Então ele tava passando por um processo de luto naquele momento, terrível. E eu falei assim, tá, mas você tá tomando a medicação? Eu falei, eu vou parar com isso aqui, que isso aqui não tá dando mais certo também. Eu tô com muita raiva. Eu falei assim, tá, mas como é que você tá externalizando isso? De forma assertiva. Não sei. A minha vontade é de chegar um dia aqui, sair matando todo mundo, ir embora pra minha casa e se enforcar. Olha o depoimento, né? Tava na cara. Exato. Mas por quantas pessoas ele não passou que já deveriam ter percebido esses sinais, né? Exatamente. E a sorte é que ele chegou pra você pra pedir socorro. Exatamente. Porque se ele chegou pra você pra pedir socorro, eu não quero nada disso que tá acontecendo comigo. Pelo amor de Deus, alguém tem que me salvar. Exatamente. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que salvam ali dentro da escola, da família. E aí, é claro, eu me propus a conversar com ele mais vezes, né? Falei, olha, eu estou à sua disposição, sempre que tiver hora de intervalo, se quiser conversar, tá? E ele falou, não, beleza, muito obrigado por me ouvir, porque você é o único que me ouve. Falei, tudo bem. É claro que eu repassei para quem? Meu dever como um profissional da área da educação é passar para a coordenação. Coordenação ficou meio, mas e aí? Você é o profissional da saúde, o que eu faço? Eu falei assim, olha, o correto é chamar os pais, né? Dei toda uma orientação para a coordenadora. A coordenadora fez o quê? Passou para o diretor. E o diretor, ele me chamou para ir conversar na sala dele no outro dia. Aí eu fui lá, eu falei assim, então, eu fiquei sabendo que o fulano te conversou, falou que quer matar pessoas aqui da escola. Gente, isso faz 3 anos já, tá? Eu falei assim, então, ele chegou com essa demanda, ele tem problema sério de depressão. Aí ele todo nervoso, bravo. Mas ele também não é bom aluno. Ele não tira notas boas, porque olha a forma como é rasa a forma que nós avaliamos os alunos, né? A gente avalia pela qualidade da nota e não pelo que ele é, pelo que está sentindo. E ele não é bom aluno, ele já deu muito trabalho para nós. Isso daí não é para chamar atenção. Aí eu falei assim, olha, diretor, o que o senhor está me dizendo é que a gente está avaliando ele de uma forma completamente errada, né? Será que tá errado isso? Essa forma como o senhor tá vendo? E ele, então, porque... Então, sabe o que você me faz? Escreve um relatório, aí eu vou passar para a diretoria de ensino. E aí fica, né? Um que joga para um, e vai que joga para o outro. Quanto tempo roda isso até o cara cometer uma... Realmente. Aí a gente chegou em 2023, quando acontece alguns casos e outros e... Onde Na o senhor acha realidade, que... sempre aconteceram os casos. É mesmo? Sempre. De uma forma talvez menos violenta, mas não de uma forma, porque tiveram 2 casos em seguida. A morte da professora já chamou atenção, e em seguida aquele problema em Santa Catarina, de um cara que não era aluno, não era nada, de repente teve um surto psicótico e matou 4 bebezinhos, né? Provando que o doutor está falando aqui, ao todo, 52 pessoas foram assassinadas em atentados em instituições de ensino brasileiras desde 2011. Tá aí. Sendo 7 somente no último ano. Então, fora a subnotificação, né? De lesões corporais, de ameaça, de calúnia, de injúria, de difamação. Então é uma coisa que vem acontecendo, é o que você falou, isso tinha que ser tratado lá atrás. Conversar com os profissionais da educação, colocar psicólogos nas escolas, né? Tanto seja federal, estadual como municipal, porque eles também têm problema.
Falar nas escolas também sobre bullying, eu sou pai pela diversidade, minha enteada é lésbica, então a gente tem essa coisa da homofobia que ocorre, do racismo que ocorre, que leva esse bullying, leva uma eventual violência de reação. A gente tem que conversar isso dentro de sala de aula. Está na hora de sentar todo mundo e conversar, está na hora de pôr um psicólogo lá dentro para cuidar dos alunos, dos pais, que nem o seu diretor foi omisso. Alunos, pais e os professores também. Então tá tudo muito omisso, de repente falar, liga para a polícia, põe viatura na porta. Não é assim simples. Muito embora o governo do estado dê uma acelerada nas rondas escolares, o governo municipal também, mas a coisa vai continuar. Se não tomar uma providência interna, esclarecendo os profissionais, os pais, as crianças envolvidas, não vai parar isso aí. Era isso que eu ia perguntar. Como é que o senhor vê o futuro, assim? Dá para olhar com bons olhos ou o que poderia ser feito já? Porque o que foi, não é que a gente está desmerecendo, pelo amor, não é isso que a gente está falando aqui. Mas medidas precisam ser tomadas hoje, para que a gente colha frutos bons amanhã. Conversar nas escolas, por isso que a gente se propõe, através das mães, se alguém quiser, um psicólogo indo lá, conversando, uma reunião com os pais, depois uma reunião com os professores, uma reunião com os alunos, para poder colocar na mesa os problemas que estão acontecendo e orientá-los, principalmente os profissionais de educação, a sentir o problema de cada aluno, de eventual bullying, eventual racismo, eventual homofobia, e cuidar daquele problema. Então a coisa tem que brotar de dentro para fora, com auxiliar psicólogo ou psiquiatra, com auxiliar policial, para que sane isso daí. Se você fizer isso, você não zera, mas você vai minimizar ao máximo esse tipo de ocorrência. Se não fizer nada, vai acontecer de novo. É fatal. Com certeza. Eu queria só fazer uma pergunta, Sim, Lívia, claro. que é o seguinte, a gente fala muito das crianças e dos adolescentes, mas a gente também tem que cuidar das mães, né? Como trabalhar o psicológico das mães para dar esse suporte a essas crianças e a esses adolescentes? Essa é a minha pergunta. Na verdade, todas as pessoas, todas as mães, inclusive os professores mesmo, né? E tem muitas professoras, a grande maioria do corpo docente é mulher, né? E elas também são mães. Só que a questão é, muitas vezes nós não somos preparados para isso, né? A maioria das mulheres, muitas vezes elas são mães, né? Por mais que faz um planejamento ali, né, e tudo mais, elas não são capacitadas dessa forma, né, para poder lidar de uma maneira correta com os seus filhos. Muitas vezes é até na surpresa, né? Uhum. Então, é necessário sim uma conscientização. Tá? É necessário uma conscientização, igual esse tema sendo abordado hoje, é extremamente rico, válido, importante, né? Para que nós possamos conscientizar mais e mais mães que estão passando por isso. Com um profissional qualificado. Sim. Claro. Não adianta perguntar para o mané da esquina, senão vai dar uma informação errada. Isso é uma coisa que o psicólogo tem que entrar. Com certeza. Profissional. Então, essa conscientização com um profissional, ele é essencial. Agora, falando ainda do corpo docente, assim tal como é necessário de uma maneira geral, a gente precisa focar principalmente no corpo docente, nos professores, porque, como vocês bem perceberam na historinha que eu contei, eles não são capacitados para isso, eles não sabem lidar, né? A forma como nós lidamos muitas vezes dentro do campo educacional ainda está voltado para a década de 80, né? Ditadura militar, onde tudo era feito por imposição de regras. Colocar ali, é assim e acabou. Você vai aprender matemática, 1 mais 1 é igual a 2, e se não aprendeu é 0. Não tem humanização nenhuma dentro desse processo, né? Exatamente. Então, é importantíssimo que os profissionais da psicologia possam estar aí fazendo esse movimento cada vez maior dentro das escolas. Ainda mais porque, Rafael, a gente sabe que isso, como a gente vem falando, existe desde sempre. Bullying dentro da escola, preconceito, seja... Racial, social. Então, assim, não pode falar... Eu acho
acredito eu como mãe, como mulher, que não existe uma escola que nunca tenha passado por um processo de bullying, de preconceito, ou de um aluno que tá ali no cantinho dele porque ele não é aceito pelos demais. Então, assim, a gente não tá preparado. Não, precisa haver uma preparação, porque na sua escola, com certeza, tem algum aluno que você já consegue... É o que você falou, os professores sabem. Eles conhecem os alunos. Então, assim, eles sabem identificar, né? Quem fala muito, quem não fala muito, se é da personalidade ou se ele tá com algum problema. Exato. Ontem a minha filha, a gente foi numa missa de Dia das Mães. Não sei quando vai passar esse podcast, mas já sabe que é gravado. Isso. Que aqui a gente é verdade. Que é de verdade. Fui na missa de Dia das Mães da catequese da minha filha e ela viu uma professora chorando. Porque... né, entrou a imagem de Maria, toda aquela questão católica forte em nós. E aí ela viu uma professora chorando e ela, mãe, a professora Ju tá chorando, o que será que aconteceu? Eu falei, às vezes ela ficou emocionada, porque, né, a gente fica emocionado mesmo de ver Nossa Senhora e tal. Mas será que é porque ela não tem mãe? A minha filha tem... Será que ela não acertou? Então, eu não sei, mas ela acabou a missa, ela foi e abraçou a professora. Foi a primeira coisa que ela fez. Ela saiu de mim e do pai dela, de perto, o pai dela participou, eu sou separada, mas o pai dela participa. Então ele participou, ela abraçou ele, porque ele, infelizmente, foi uma das vítimas familiares de Covid. Ele perdeu a mãe. E então, ela tem essa conscientização, infelizmente, mas ela ligou totalmente. Ela falou assim, mãe, será que ela tá chorando? Porque o pai dela não chorou. Então ela não fez essa conexão. Mas ela é sensível. Mas ela falou, ela foi atrás. Então, assim, a minha filha tá preparada para enxergar um adulto ou uma criança. Como que a gente, como adulto, não consegue agir? Eu ia falar isso. Como é que esse processo contrário, se uma criança falou para a mãe, você orientou e ela foi lá e deu um acalanto, como é que às vezes o profissional ou a própria família não vê o problema da criança, não procura um auxílio profissional, não informa e não dá uma providência em relação àquilo e não dá um acalanto que nem você deu. Então a gente está falando muito da violência nas escolas, mas eu acho que a gente também tem que focar a pressão que os professores sofrem. Eu falo com lugar de fala porque eu fui professor universitário, então até a gente lidando com adulto já sente. Os profissionais da educação têm que ter um amparo psicológico pelo grau, pelo nível salarial, que eu acho baixíssimo, pela carga de serviço que tem. Sim. Então, tem que ter... O que está acontecendo com você? O diretor, o supervisor, o coordenador, o secretário, tem que ter um olhar mais sério e colocar, eu vou insistir nisso, um profissional de saúde, um psicólogo lá para orientar essas pessoas. Porque senão essa pessoa também vai dar um start uma hora. Seja com depressão, que leva ao suicídio, e tem muito disso daí. Então, vamos fazer esse olhar também sobre os profissionais da educação. De repente, podemos até porque o professor também é mãe, né? Como o Rafael colocou muito bem aqui. É mãe, profissional e cuidador, né? Exatamente. Baita responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade. Os profissionais da educação, infelizmente, eles ainda são desvalorizados, mas eu reforço aqui que realmente o profissional da educação, ele é, se não a profissão mais importante que nós temos. Que, afinal de contas, eu só sou graduado em psicologia por causa dos professores que eu tive na minha infância, né? Na minha adolescência. Todos nós, né? Não tem uma pessoa que chegue na fase adulta fazendo o que quer que seja, que não passou por um aprendizado de um professor. É isso. Né? É sobre isso. Eu acho que é muito mais profundo, né? Do que simplesmente vamos colocar um policial armado. Sim. Eu acho que o problema é muito mais embaixo, já vem de bem antes, está atual, e já que está atual, a gente tem que discutir bem mais esse assunto, principalmente nas escolas, com os profissionais, com os pais, com o profissional adequado, para orientar o que deve ser o correto fazer. Bom, eu sou a chata da vez, né? Então eu preciso encerrar esse episódio, mas não sem antes saber da Lívia se ela quer fazer alguma consideração. A dona do podcast não. Se chama Lívia. Não, na verdade, eu queria muito que esse podcast, que esse episódio fosse
ao ar para a gente falar exatamente sobre a saúde mental, que é muito mais anterior à segurança final. Então, eu acho que esse podcast falou exatamente tudo que a gente precisava. E quem quiser falar, o Instagram do doutor delegado, Dr. Paulo, está aberto para vocês conversarem. Eu acho que é importante a gente, como população, como mãe, mostrar. Não adianta a gente ficar reclamando num grupo, como o meu, como de escola, como de WhatsApp, como qualquer grupo, e não colocar, olha, eu acho que precisa ser assertivo. Fala com quem está disposto a ouvir, que eu acho que é o mais importante. Procura um profissional da área para te ajudar. E é o caminho que a gente precisa, principalmente para os nossos filhos, para mostrar para os nossos filhos, porque eles que vão estar aqui no nosso lugar daqui a alguns anos. Rafael, eu quero agradecer. Volte sempre. Sugiro até que, de repente, possamos fazer um outro episódio com outro tema, porque eu acho que a gente tem que falar sempre sobre saúde mental. Eu sempre falo isso aqui, Totalmente. essa bancada. Se a gente cuidar da cabeça, né? Não é à toa que ela está em cima. O resto vai, né? Doutor, o senhor é de casa, mas eu quero agradecer também. Volte sempre. Vocês querem deixar algum contato, redes sociais, para que essas mães entrem em contato? Você é mais novo. Bom, eu também fico muito feliz pelo convite, muito obrigado, tá? Pela confiança. E eu vou deixar aqui, então, as minhas redes sociais. Inclusive, eu também tenho o meu canal do YouTube, tá? Que é Rafael Aquiles. E também o meu Instagram, que é @RafaelAquilesOficial. Doutor? E eu queria agradecer, porque às vezes esse start que é dado com esse programa, às vezes vai acelerar as pessoas a tomarem algumas providências. Me coloco à disposição, né, do público. Você tem o meu Instagram e meu Face é Paulo Sérgio Delegado. Tá? A gente está à disposição das mães, do seu grupo, das mães de Jundiaí, para qualquer tipo de problema que elas sintam, para a gente ter uma orientação profissional, para não sair por aí falando bobagem e fazendo a coisa certa. Obrigado. Eu que agradeço. Adorei. É isso. Bom, gente, esse segundo episódio termina aqui. A gente vai falar que as redes sociais do Mães de Jundiaí. As redes sociais, olha aí, eu já atropelando. Vamos lá, Lívia. @Mães de Jundiaí, Instagram, grupo do Facebook, YouTube, enfim. É só procurar que tem Mães de Jundiaí para todo mundo. LinkedIn. Ela sempre esquece de LinkedIn. E eu tô aqui para lembrar do Novo Dia. Que eu também faço, eu vendo meu peixe. Tem que vender. Agora também Novo Dia Podcast, esse está terminando. Eu quero sempre pedir, reforçar que a gente não faz isso sozinho, precisamos da sua ajuda. Mande perguntas, sugestões de tema, para que a gente possa fazer os outros episódios. Até outros temas sobre saúde mental, outros temas sobre segurança, tá? Nós esperamos vocês no próximo, terceiro episódio. Um beijo, tchau. Até.